eu vou trazer alguns princípios para que a gente comece o ano bem, tá? Diante de Deus, diante da vida, diante de suas dificuldades. E no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, a gente vai ler a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram, o que, irmãos? Ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor, eis aqui o teu evangelho, a tua palavra, fala ao nosso coração de maneira clara, de maneira simples, de maneira direta, mas ao mesmo tempo, Pai, de maneira fiel ao que está escrito, não ao que gostaríamos que estivesse escrito. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra é a verdade e ela é poderosa para nos fazer, para nos refazer, para nos reconstruir, para nos trazer alegria, Senhor, e para nos encaminhar nos teus propósitos. No nome de Jesus, amém e amém. A gente conhece essa história. A gente conhece a história da pesca maravilhosa. Se não todos, quase todo mundo. É aquela coisa que você não espera, mas não é apenas aquela coisa que você não espera quando você está esperando algo e de repente aquilo é superabundante. Nós estamos falando de algo do fracasso à plenitude. Como que a gente sai do fracasso para a plenitude sob o ponto de vista bíblico? Do fracasso da vida, do fracasso, sabe, de encontrar-nos com as nossas próprias limitações, do fracasso das perdas, dos danos, das dores, das lutas. Aqueles homens saíram em um dia do fracasso para a superabundância. Eu não quero nem falar de sucesso, porque essa palavra está tão comprometida, sob o ponto de vista semântico pós-moderno, que ela nos faz mal. O que é sucesso daria uma série de mensagens. Mas eu quero falar sobre isso. Eu quero falar de homens comuns como nós aqui, pessoas comuns como nós, que estavam, depois de uma noite de trabalho muito duro, como eles mesmos dizem, depois de muito esforço, eles se encontram ali vazios de resultados, fracassados. Todas as suas tentativas até então, naquela estação da vida, naquele dia em que eles buscavam o mantimento para a vida deles, para o sustento deles como pescadores, naquele dia tudo deu errado. Tudo deu mal. É como se você olhasse para o ano de 2023 e dissesse: deu tudo errado na minha vida. E eu estou aqui lavando as redes. A atitude de lavar as redes era a atitude de final de pesca.
Isso acontece até hoje. O pescador, depois que ele tenta, pegando ou não pegando, ele vai lavar as redes. Ele vai tirar ali aquelas plantas que eventualmente se agregaram à rede, algumas pedras, tem tudo dentro da rede de uma pesca fracassada, menos peixe. E eles estavam exatamente daquele jeito. Deus os encontra vivenciando essa tristeza, esse fracasso, essa decepção. Eu costumo contar, gente, que quando eu namorava com Samara, isso tem muito tempo, né? Isso foi ali no ano de quê, meu Deus? Eu acho que no ano de 90, 91. Poxa, olha só, quanto tempo. 34 anos. Eu me lembro que nós tínhamos um apartamento em Camboinha, era lá que nós morávamos. Meus pais moravam lá, eu estava saindo da adolescência. A gente começou a namorar cedo, com 17 anos. E eu me lembro que eu chamei ela para passar o final de semana lá em casa, combinando com os meus sogros e combinando com os meus pais. Só que ela ficou pé da vida. Por quê? Porque eu resolvi pescar naquele dia que ela foi para lá. Peguei uns primos e fui pescar, e aí algumas pessoas conhecem essa história. Nós tínhamos um barquinho pequenininho com um motorzinho de 15 HP apenas de popa, né? Era uma noite de maré 00, uma maré boa para andar ali em Camboinha com o barco, tá? E era uma noite de lua cheia, e ao invés de eu ficar com minha namorada, eu saio com 2 primos aí nesse barco para pescar. E aí, irmãos, a maré estava muito baixa e a gente resolveu, sem nenhuma experiência, tentar pescar agulha. Para quem não é do Nordeste, a agulha é um peixe muito gostoso. É um peixinho desse tamanhinho que tem uma agulhinha na ponta, como se fosse uma agulhinha na ponta. E a gente saiu para pescar esse peixe, né? Só que o pescador era eu, meu irmão no motor, meu primo com o isopor, porque a gente ia encher, viu, irmãos? Ia dar ali pelo menos 4 a 5 quilos de agulha, né? E lá vou eu, né? Com o pulsar na frente do barco, assim, né? E passando, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Foram quase 2 horas de tentativa, gente. Não passou um peixe, nem um jacaré disfarçado, não passou um caranguejo de barbatana, não passou nada. Nada. Era com a luz, assim, uma lamparina e com o pulsar na mão. Tá? A lamparina e o pulsar na mão. Porque, teoricamente, eles se aproximariam, né, daquela luz. Só que eu me esqueci de uma coisa, um dado básico, né? Não se pesca agulha em lua cheia, né? Porque já tem luminosidade demais para ela procurar luz. Tinha que ser uma noite sem lua e não uma noite de lua cheia. Mas, enfim, gente, a tentativa foi tão grande que, de repente, passou um peixe, né? Aí eu disse, corre atrás desse peixe. E aí, a lancha, né? Meu irmão acelerou e o peixe saindo, um peixinho saindo. Gente, quando eu fui tentar, o barco bateu nas pedras. Eu voei mais ou menos 10 metros na frente, assim. Taquei meus joelhos e as minhas mãos num banco de corais. Fiquei todo arranhado, mas o pior não foi isso. O pior foi chegar na beira-mar, tá? Todo ralado. Samara com a cara desse tamanho, mas a cara dela ainda era muito melhor do que o que ela me disse. Aquela frase que anima qualquer pessoa. Tá vendo? Irmãos, foi revolta ali, né? Para mim, foi fracasso naquela noite. E aí, toda vez que eu lembro desse texto, eu me lembro daquele fracasso. Só que aquele fracasso, para mim, era um fracasso totalmente, digamos, turístico, de férias, de brincadeira. Eu não estava ali pescando para alimentar os meus filhos. Eu não estava ali vivendo o drama de ter, como disse Pedro a Jesus, passado a noite toda tentando pegar alguma coisa, sem pegar nada. Só que quando Jesus se aproxima deles, ele não fala de pesca. Jesus, ele chega e pede para que o barco de Pedro, que estava já aportado ali na areia, que fosse afastado um pouco para dentro do mar. E aquilo havia uma razão, as pessoas comprimiam Jesus de todos os lados. As pessoas queriam de todo tempo, né? Ao lado de Jesus. Estavam ali, uma multidão comprimia. Coloca o texto aí, gente, o verso 1 do capítulo 5. Uma multidão o comprimia por todos os lados para ouvi-lo. Imagina, ele não tinha como falar. Qual era a chance de Jesus falar ali no meio daquele movimento? Ele olha para o barco de Pedro e diz, afasta um pouco o teu barco.
E ele afasta o barco um pouco para dentro do lago, para que ele pudesse usar o palco como palanque, e para que ele pudesse, a partir do barco de Pedro, falar para as pessoas ouvirem. E aqui vem o nosso primeiro princípio, que nos leva do fracasso para a superabundância. É o princípio da prioridade. Deus olha para nós e muitas vezes no silêncio da sua observação soberana de Pai, Ele espera ver em nosso coração um coração que prioriza o que é mais importante. Que coloca realmente o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu não estou aqui em João Pessoa, eu estou a 80 quilômetros. Eu vim de lá para pregar agora às 16, para pregar às 19 e voltar a 80 quilômetros do lugar onde eu estou. Mas eu fiquei pensando no caminho, Senhor, prova o meu coração. Por que eu estou indo para lá? Eu poderia não estar, poderia talvez conversar com algum outro pastor amigo para pregar no meu lugar. Mas eu fiquei feliz em saber que, embora eu não seja o cara que sempre prioriza como deve ser priorizado, eu disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor pôs no meu coração a consciência que talvez o meu descanso agora possa dar lugar por algumas horas ao alimento que outras pessoas estão precisando para começar esse ano, porque elas viraram o ano com sentimento de fracasso. Elas viraram um ano com um sentimento de completa falta, ausência, perda, dor, quebra. Prioridades, princípio da priorização do reino de Deus. É aquilo que Jesus quis ensinar a Pedro, quis ensinar a João, quis ensinar a Tiago e a André. Os 4 estavam ali. Cada par de irmãos ali tinha um barquinho e eles eram pescadores. Então repita comigo, do fracasso para a superabundância. O primeiro princípio é priorizar o reino de Deus. E aí, gente, vem o segundo ponto. Depois que Jesus, enfim, faz o mais importante, alimenta uma multidão faminta que o comprimia naquele momento. Mas não o comprimia, gente, para receber camisa de brinde ou para tocar um ídolo. Aquilo ali estava ainda muito inicial no ministério de Jesus. O que as pessoas tinham ali eram necessidades das mais profundas. Algumas estavam morrendo por alguma enfermidade, algumas estavam perdidas como ovelhas sem pastor, algumas estavam sem esperança alguma da vida, e elas ouviram falar que alguém de nome Jesus estava por ali. E naquele momento aquelas pessoas vão até o lago de Genezaré, ou o mar Doce, ou o mar da Galileia, ou o grande mar, como se chama também. E Jesus, naquele momento, antes de resolver algo temporal, algo relacionado à frustração dos seus discípulos, à frustração dos seus apóstolos, ele vai, pede o barco e diz, eu quero subir aí. Deus está dizendo para nós nessa tarde, eu quero a sua vida, a sua profissão, os seus dons, os seus talentos, o seu consultório, a sua empresa, o seu food truck, a sua empresa de prestação de serviços. Eu quero o lugar em que você ganha o seu pão, em que você ganha a sua vida, e eu quero fazê-lo prioritariamente palanque para minha manifestação enquanto Deus. Eu quero usar o que você tem hoje nas suas mãos, mesmo fracassado, mesmo aí cheio de tragédias e de dores. Eu quero usar a sua vida prioritariamente para o meu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o princípio da prioridade. Não dá para começar sem isso. Não dá para inverter o que Jesus disse: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois do princípio da prioridade, a gente caminha no texto, e Jesus vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer assim, no verso 4, depois que ele ensinou o povo, depois que ele pregou o evangelho para aquelas pessoas, depois que ele confortou corações, ele disse, o verso 4, leiam comigo aqui na tela:
Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Gente, isso no início de uma jornada é muito interessante. Eu fico pensando, do alto da minha pequenez, parece até contraditório, naquele dia, não tinha ninguém que me fizesse entrar naquele mar de novo. Depois de várias horas, o esforço de levar o barco, colocar na água, tirar o barco, colocar no cavalete, devolver para a marina. Cansado, Samara tirando sarro na minha cara. E eu olhava assim, não tem ninguém que me faz voltar para esse negócio. E olha, que eu estava ali just for fun. Só para tirar onda. Só para me alegrar. Eu não estava ali para ganhar o pão da minha vida. Eu não estava ali na minha profissão. Mas Pedro estava ali, ele ouve de Jesus uma coisa que era tudo que ele não queria ouvir. Volta para o mar e vá para onde as águas são profundas. Águas profundas são águas mais perigosas, mais arriscadas. Águas profundas são águas mais incômodas. À medida que nós nos aprofundamos em um lago ou no mar, a luz do sol vai diminuindo. Elas vão ficando mais escuras, mais turvas, mais difíceis de se ver, de se enxergar. E Deus chama aqueles homens que ele estava preparando para ser seus discípulos e diz: vá onde as águas são profundas e lancem as redes. Bem, gente, eu não sou pescador, entendo nada de pesca. Minha melhor performance na piscicultura foi aquela pescaria do nada que eu pesquei. Eu não sei nada de pesca, mas eventualmente aquilo para um pescador tinha significados muito claros, muito profundos. De ir de novo, depois de ter saído daquele lugar. Eu não sei se você já viu fotos, ou se você já viu filmes, ou se você já visitou esse lago. Eu tive a bênção de Deus de estar lá em duas oportunidades. Graças a Deus, nas duas oportunidades que estive, o mar estava muito calmo. Mas olha, gente, acontece cada tempestade no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, na verdade, é um grande açude. É um mar de água doce. Ele fica numa grande depressão ali, na região da Galileia. E tem hora, gente, que ali há tempestades que são assombrosas. Porque quando a gente pensa assim, poxa, uma tempestade num açude. Em razão do relevo daquele lugar, em razão da sua posição com relação ao nível do mar, em razão das trocas de calor, em razão de ventos que pegam todas aquelas encostas ao redor do lago. E Jesus está pedindo para que aqueles homens vão, depois de um cansaço, depois de um abatimento, para que eles tentem mais uma vez. E ele dá os direcionamentos. E eu percebo que possivelmente há gente aqui que tudo que não quer ouvir é: tente de novo, faça de novo, insista, exercite o princípio da coragem e da resiliência. São dois princípios irmãos que estão aqui. E nós, no ano passado, ao estudarmos as virtudes cardeais, nós vimos a coragem como uma das virtudes cardeais. A coragem como algo que me impulsiona a fazer o que é difícil e também suportar aquilo que é doloroso e eu não consigo mudar. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, nessa tarde, está falando para pessoas aqui: vá. Vá para o alto mar. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Não desista.
Não pare, insista, não tenha medo dos ventos, não tenha medo da chuva, não tenha medo dos furacões. Vença o seu próprio cansaço, aquele mais endêmico, aquele mais debilitante na sua vida. Mas não pare, sabe por quê, irmãos? Porque é impossível a gente sair, gente, do fracasso para a superabundância sem o componente do esforço humano. Deus não vai mover uma palha naquilo que é você quem tem que fazer. Deus não vai lançar as redes quando são seus braços cansados e vacilantes que tem que fazer isso. Eu sei, é difícil, é doloroso, de onde tirar forças? Não dá para tirar força do próprio arsenal. Quando você ali revisita e vasculha as memórias do seu passado, e você vê aquele somatório de fracassos e de dores na tentativa de alcançar aquilo que você entende ser o lugar onde você deve estar. A gente olha e vasculha e abre as gavetas, e tudo que nós recebemos, tudo que nós visualizamos são assim: eu não vou tentar de novo. E aí você me pergunta: pastor, está ótimo, está claro. Primeiro deles, o princípio da prioridade, ou da priorização do reino. Depois, você está falando que Jesus está mandando aqueles homens cansados irem para o alto mar. Princípio aqui da coragem, da resiliência. Mas como ter coragem e resiliência apenas a partir do quê? Se eu não quero mais, se eu já desisti, se eu já cansei, as minhas memórias não me permitem prosseguir, porque elas estão cheias de dor, de fracasso, de tentativas frustradas. É por isso que entra em cena o terceiro dos princípios, para que a gente saia do fracasso para a superabundância. É o que Pedro vai dizer para Jesus, de maneira muito clara, muito transparente. Aqui não tem pieguismo, aqui não tem invenção, aqui não tem faz de conta, aqui não tem fazer carinha de que as coisas estão bem. Pedro é sincero, e no verso 5, ele responde para Jesus e diz assim: mestre, leiam comigo, vamos lá, já! E não pegamos nada. Mas, porque que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Deus está dizendo para você: me obedeça. Eu não tenho força, me obedeça. Eu não tenho coragem, me obedeça. Se o princípio da resiliência e da coragem, eles entram aqui em um processo vacilante, Pedro estava ali como que dissesse assim: rapaz, vou nada, vou de jeito nenhum, vou tentar de novo de jeito nenhum, vou fazer de novo de jeito nenhum, vou retornar aos meus estudos de jeito nenhum, vou aplicar de novo para trabalho de jeito nenhum, vou insistir de novo no meu casamento de jeito nenhum. Você está ali naquele ciclo, por quê? Porque tudo que você vai e coleta e processa são memórias de fracasso que cansam a gente. É como se Jesus dissesse assim: no final das contas, não é o que você está sentindo, não são suas limitações, é o poder da minha palavra. Vá e lance. Deus está falando contigo: vá e faça, vá e lance, vá e perdoe, vá e insista, vá e recomece, vá e realize, vá e saia do seu lugar, vá e realize aquilo que o Senhor quer que você realize, por obediência a Ele, talvez nem tanto por amor a si mesmo. Então vamos recapitular, porque a gente já está caminhando para o fim. Repita comigo: do fracasso à superabundância. Diga: primeiro princípio, priorizar o reino de Deus. Aleluia. Qual é o segundo princípio, irmãos? Segundo princípio, o quê? Coragem e
resiliência. Vá para o fundo. Se isso não te basta, o terceiro princípio, princípio da obediência. Obedeça ao Senhor. Tem gente que quer, alcançar algo significativo na vida sem querer se submeter aos processos dolorosos. Na verdade, a nossa geração é uma geração sem músculo. Ela é flácida. Nós somos uma geração flácida. Por quê? Porque o músculo é algo que eu adquiro não só com uma boa alimentação, mas especialmente com rupturas teciduais. E a gente não quer ruptura tecidual. A gente prefere uma bacia de pipoca com muita manteiga, 2 litros de Coca-Cola. Eu tô sendo metafórico. Eu estou apenas querendo dizer que nós estamos vivendo cada vez mais um tempo em que o esforçar-se tornou-se assim quase que um leão indomável na vida da gente. Não, eu não quero. Eu quero tudo, mas eu não quero me esforçar por nada. Que venha. Sou filho do rei. Balela. Se você é filho do rei, na verdade, você é irmão de Cristo Jesus, o verdadeiro filho do rei, o filho de Deus. E o filho de Deus, ele deu a vida para que a gente saísse do fracasso para a superabundância. Isso tem que estar na tua equação esse ano, viu, irmão? Tem que estar na tua equação esse ano. Final de ano foi na casa dos meus pais. E eu estava lá, e um primo meu, que não vinha aqui há muito tempo, que conhece um pouco da minha vida, da minha história, a gente estava numa área da casa, ele olhou assim e disse assim: ah, Sérgio, eu conheço aquele quarto. Não era o seu quarto? Antes de casar, eu disse, era o meu quarto. Não era ali que você como é que se diz? Não era ali que você mergulhava nos livros para passar num concurso público de auditor? Eu digo, está ali. Era ali. Era ali realmente. Obrigado por me lembrar. Era ali que eu passava 12, 14 horas por dia, estudando. Até que eu conquistei. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tinha tentado outras vezes. Eu já tinha pensado em lavar as minhas redes. O ano era o ano de 1995. Eu já tinha passado por alguns fracassos grandes. E eu não conhecia o Senhor naquela época, mas Ele me conhecia. Eu quero dizer que talvez você não conheça o Senhor, mas o Senhor te conhece. E quando você estiver fazendo algo que você não acredita que é você que está fazendo, pode ter certeza. É o poder e a graça de Deus te fazendo fazer o que normalmente você não queria fazer, ou que você não estivesse disposto a pagar o preço. Mas o fato siga! Há muito que se fazer. A vida é conquistada na força da oração, mas ao mesmo tempo na força do esforço e do braço. Oração para mim significa uma coisa. Oração para mim é 20% devoção e 80% transpiração. Estão te ensinando errado. Se você só ora, só reza, só faz propósitos e propósitos e propósitos, e me perdoam as crianças, e não tira a tua bunda da cadeira, nada vai acontecer. Homens e mulheres grandiosos que eu conheci, que venceram na vida, são homens e mulheres de muita garra, muita resiliência, muita coragem, mas especialmente no corpo de Cristo, muita obediência. E obedecer é fazer aquilo que eu não quero fazer
na hora que eu não quero fazer, e muitas vezes do jeito que eu não quero fazer, para ser como Pedro. Olha, é o seguinte, Senhor, Pedro foi muito claro, sabe, sem alisado. Olha, Senhor, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, verso 5, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então, deixa eu dizer uma coisa, esquece Sérgio aqui. E talvez esse texto esteja entrando no ouvido e saindo no outro. Isso também não é problema meu. Eu estou só abrindo o texto e dizendo o que o Senhor está dizendo. E estou dizendo para quem vai pegar aqui a visão, quem vai pegar a palavra. Deus pode estar falando para pessoas aqui que o que está faltando mesmo na sua vida chama-se obediência. Verso 6, bota o verso 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a, o que, irmãos? Rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram o que, irmãos? Encheram o que, irmãos? Ambos os barcos. Mas não só encheram. Olha o que aconteceu com os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Escuta. Tem um princípio aqui, gente, que é maravilhoso na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A gente já falou, vamos lá, recapitular. Princípio da priorização do reino de Deus. Princípio da coragem e resiliência. Gêmeos aqui. Tá? Terceiro, princípio da obediência. Quarto princípio, para que você salte do fracasso para a superabundância. O princípio da partilha. As coisas acontecem de maneira sobrenatural no reino de Deus quando a gente reparte. Quando a gente dá. Dar é melhor do que receber. Observe que o centro do mistério de Cristo, da sua morte e ressurreição, ele se perfaz ali no que alguns preferem chamar de Eucaristia, ou no sacramento da entrega do corpo, do sangue de Jesus ali. Este é o meu corpo que é o quê? Partido por vós. O mistério e o milagre da multiplicação dos pães, exatamente isso. Jesus disse, está faltando, o que é que tem aí? O que é que tem aí? O que é que nós temos? Não, nós temos uma multidão. Judas olhou do lado, vamos gastar o dinheiro todo para alimentar esse povaréu todo aqui. 3.000, 4.000 pessoas, sem contar mulheres e meninos. Tem uns meninos aqui que são umas dragas, que comem mais do que adulto. Não vai dar para a gente alimentar essa multidão. O que é que a gente faz? O que é que você tem aí? O que é que vocês têm? Não, tem 3 pãezinhos aqui, tem uns peixinhos, tem um negocinho aqui. Pega esse negócio aí, começa a repartir. Organiza as pessoas em grupos, começa a repartir. E aí começou a vir a abundância. Há um milagre muito grandioso na vida dos que são generosos, daqueles que repartem. Eles começam a receber, eles não sabem de onde vem. Por quê? Porque é um princípio maravilhoso que o Senhor quer ensinar aqui à igreja. É que, gente, quando Deus nos abençoa, se eu não reparto, eu vou afundar com as bênçãos. Imagina se não tivesse outro barco. É possível até que quando começaram a afundar ali, ficaram assim preocupados. Talvez até chamaram um terceiro barco de alguém, de um anônimo. O fato é o seguinte: carga demais no barco, peixe demais no barco. O que é interessante, o que é impressionante, é que pessoas estão vivendo um tipo de obesidade próspera, ou seja, uma obesidade de prosperidade, mas elas não conseguem repartir. E elas não percebem que a vida delas está afundando na bonança. Cheia de bens, cheia de coisas, cheia de conquistas, mas não conseguem abrir, repartir.
Para a gente sair do fracasso para a real superabundância, tem que haver um componente que não podemos dispersar ou dispensar: o princípio da partilha. O princípio da partilha. Quantas são as pessoas que estão perdendo a oportunidade de viver uma vida realmente superabundante, porque acham que a superabundância tem a ver com a provisão patrimonial que tem. E o pior, a igreja virou agência de fomento dessa loucura. A igreja virou agência de fomento dessa loucura. Falamos demais em ganhar, e falamos de menos em repartir. E olha, gente, vocês me conhecem, isso não tem nada a ver com comunismo. Isso tem tudo a ver com as sementes promissoras do reino de Deus na vida da gente. Então, olha só, isso aqui é para você entrar o ano, isso aqui, aproveita que hoje eu estou bonzinho, gente, domingo que vem eu pioro. Aproveita, pega o que o Senhor está dizendo para ti nessa noite. Olha só, primeiro princípio da escassez para a superabundância. Vamos repetir comigo. Princípio de quê, irmãos? Da priorização do reino de Deus. Me dá aí teu negócio, me dá aí tua vida, me dá aí os teus palanques. Antes da gente usar para fazer dinheiro, eu quero usar para salvar almas. É apenas uma inversão de prioridades. Segundo, qual é o outro? O princípio de quê? Da coragem, da resiliência. Vai lá no fundo. Vai lá, sai daí, vai de novo. Está lavando a rede, vai lá. Só que Pedro não tinha nem coragem nem resiliência. Mas lhe sobrava, aliás, não é que lhe sobrava. Havia uma centelha de uma coisa que foi essencial para aquele processo acontecer. É quando ele disse: Senhor, eu já estou lavando a rede. Já tentei, frustrante, passamos a noite aqui, não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. Nós vamos lançar as redes. Então, é o princípio da obediência. Depois que a pesca vem, que enche os barcos, qual é o princípio regente aqui do próximo passo? O princípio de quê? Quero ouvir a igreja falando, tem até medo, né? Falar isso, né, irmão? Ganhar, todo mundo fala rápido, o verbo ganhar. Partilhar é um verbo difícil. Vamos lá? Vamos o quê? Hora da... Está ficando mais bonitinho, mas ainda está fraquinho. Vamos lá, está na hora de partilhar mais. E o último princípio. Quando você alcançar aquilo que o teu coração deseja, quando você chegar no lugar que você chegar, e que desejou chegar, quando o fracasso for trocado pela conquista, quando a dor for trocada pelo alívio, e quando a frustração for trocada pelo milagre, nunca esqueça quem é você nessa história toda. Como é triste a gente esquecer daquele que nos levou onde a gente sempre quis chegar. Eu me lembro quando eu fui pastor de jovens. Faz pouco tempo não. Aliás, faz pouco tempo. Quando eu era pastor de jovens, eu me lembro assim que muitos jovens chegavam e diziam assim: ô pastor, ora por mim, eu quero tanto casar. E eu orava, né? E eu virava mágico naquela hora. Na hora que eu orava, que a pessoa casava, ela desaparecia. Pastor, vamos, a igreja pode orar por mim, eu estou fazendo uma prova, eu quero tanto passar, eu quero tanto chegar. Sumiço.
arrogância. Quando Pedro viu tudo aquilo, a Bíblia diz no verso 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Ah, meu irmão e minha irmã, não deixa que a perplexidade diante da convicção de que tua vida é um milagre, não deixa que essa perplexidade suma. A minha oração a Deus, que faço sempre para não esquecer, e sei que corro riscos toda hora, é de esquecer que tudo tem a ver com Ele. Se vamos, se ficamos, se vidas se convertem a Jesus, não tem nada a ver com a minha verborragia. Se a igreja cresce, se milagres acontecem, se demônios são expulsos, se dádivas se abrem, o princípio aqui é o princípio da eterna humildade. Não há um ser humano que possa se gabar diante do Deus eterno. Não há um pastor, um padre, um empresário que possa se gabar de si mesmo. A Bíblia relata a história de um rei que se autoexaltou quando foi elogiado e recebeu a glória para si. A Bíblia diz que ele foi comido vivo por vermes. Bem, isso é um evento repetível. Não acho que Deus está mandando verme comer todos os orgulhosos, porque ia sobrar cadeira nesse auditório hoje. Mas é uma lembrança, ainda que metafórica, simbólica, de que mesmo com todo esforço e resiliência e cuidado e dedicação e obediência ao que Deus está querendo dizer, mesmo assim, no final de tudo, só há algo a ser dito: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que me trouxe até aqui. Você diz a Ele: bendito seja aquele que me levará até lá. Bendito é aquele que fez, bendito é aquele que não fez exatamente como eu quis que Ele fizesse. Mas uma coisa é real: Ele é real. O seu reino é sempre eterno. A sua palavra é justa, a sua palavra é a verdade. O que Ele diz é digno de aceitação. O que o Senhor dos senhores e Rei dos reis nos diz é digno de ser ouvido, anotado, guardado, memorizado, praticado e ensinado. Porque a palavra do Senhor é a verdade. E nesse ano de 2024 é ela quem tem que ser nosso guia. E se você quer isso para a sua vida, glorifique o nome do Senhor. Bendiga o nome daquele que nos deu a sua santa palavra. Glorifique a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer. Vamos relembrar os princípios? Repita comigo: princípio da prioridade do reino, princípio da coragem e da resiliência, princípio da partilha, princípio da humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos ajude nesse ano de 2024
a ser tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente ser. Não perca 1 centímetro do que o Senhor tem para a sua vida, mas não queira 1 grama daquilo que Ele não tem. Por isso, busque na palavra, busque em uma igreja que pregue a Bíblia e não ilusões. Na sua cidade, no seu bairro, não venha para cá, nós somos uma das piores. Procure um lugar onde Deus seja honrado, onde a sua palavra seja glorificada, onde você ouça e diga: o Senhor tem a falar comigo pela sua palavra, Ele não tem contos de fada para me contar. Você acredita assim? Quem crê que essa palavra é verdade, dê um amém bem alto, e glorifique ao Senhor bem alto, e bendiga ao Senhor bem alto, mais alto ainda. Aleluia!